Viajantes do meu coração, bora pro nosso Vibes da semana. Gente, que semana reflexiva vamos ter pela frente e por aqui nesse Vibes. Eu amo, gente, perceber a astrologia com base no que eu vivo, né, na minha prática, já que esse é o meu lema, assim, a astrologia pra mim, ela só faz sentido com base no que a gente vive na nossa prática diária, vendo a vida acontecer, né, cada um na sua realidade. E tem tantas informações essa semana que eu acho que uma palavra que me vem muito forte para essa próxima semana, essa segunda quinzena de fevereiro, é o vazio. Eu até anotei uma frase de um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que eu estava lendo um livro que chama Copo Vazio, da Natalia Timmerman, que não vem ao caso, talvez venha, porque a Lua está em Libra e ele fala muito sobre relacionamentos, então fica aqui já a minha indicação. Mas para mim uma frase que ficou muito marcada na época foi: o vazio não existe para ser preenchido. Muitas conclusões também que eu tiro aqui, né, dos meus processos terapêuticos. E muitas vezes, gente, a gente está com tanta informação, com tanto repositório, né, desses dados, que eu acho super importante a gente ter repertório na vida, né, a gente viver mais coisas para poder fazer bases de comparações, mas chega um momento em que a gente precisa parar e entender o que disso tudo faz sentido, o que não faz mais sentido. A gente precisa abrir espaço para o vazio. E o vazio, gente, por mais que às vezes a gente não saiba lidar com ele, né? Eu acho que ele realmente não veio para ser preenchido, porque o vazio é vazio, senão ele não chamaria vazio. E eu vejo que essa semana tem uma necessidade desse vazio, porque imagina, gente, que na semana passada a gente transbordou numa lua cheia em Leão. Gente, o que foi a semana passada? Tanto de relatos que eu recebi, os meus atendimentos muito profundos, eu também sentindo na pele, né, muitas coisas, e o quanto é importante a gente ter esses transbordamentos para depois, né, tudo dar vazão e a gente entender esse lugar do vazio. Eu estava fazendo agora uma reflexão, eu já vou me apresentar, eu normalmente me apresento antes, mas eu tô aqui bem reflexiva com muitas coisas importantes, porque eu vejo que a gente está num movimento muito chave, assim, para dar início para março, que vai ser um mês super relevante no nosso ano. Mas hoje eu fiz uma rotininha de manhã, que tem sido a minha rotina morando aqui no interior de Minas Gerais, depois que eu decidi não ser mais nômade, há pouco mais de um ano. E eu fui pra academia, e aí eu passei no supermercado, e eu olhei pro céu na volta, e guardei as coisas, tomei um banho, arrumei meu cabelo, né? Bem Lua em Libra hoje, que eu hidratei o cabelo, enfim. E o quanto, gente, isso pra mim é uma grande vitória. Eu contei um textinho, um pouquinho disso lá no Instagram, quem quiser dar uma olhada, mas, gente, esses hábitos, toda essa criação de coisas pra mim, isso nunca existiu, ainda mais numa vida nômade. A vida na ordem pra mim era algo abominável, e o quanto isso tem sido importante para as construções que eu quero fazer futuramente, não tão distante. E isso eu só percebi a necessidade disso 2 vezes que eu tive que parar. A primeira delas foi em 2020, quando todo mundo, né, parou com a pandemia. E aí eu entendi que como aquele vazio de tudo que ficou, óbvio que foi uma época super difícil, mas como aquele vazio foi importante para eu perceber o que estava em excesso e que não contribuía para nada na minha vida ou que estava me afastando muito de quem eu era. Um segundo momento que isso aconteceu foi quando eu voltei do Alasca em 2023, no ano retrasado, e eu como nômade continuaria me movimentando, mas parei aqui em Minas Gerais, a minha mãe teve um problema de saúde, e aquele vazio dessa vida toda ocupada me levou também para entender a minha necessidade de fazer base, de nutrição, isso tudo de acordo muito com o meu mapa, né, mas o quanto vazio foi muito importante na minha vida. Eu tive um momento disso também agora em outubro do ano passado, em que um vazio se estabeleceu de alguma forma, foi quando eu li esse livro da Natalia Timmerman. E hoje eu dou muito valor pro vazio, gente, porque o vazio me fez transformar a minha vida em muitos sentidos. Sem tentar preencher, né? Eu acho que hoje mais consciente, porque a tendência da gente é já tentar preencher os vazios. Nossa, tô sentindo, né, um vazio aqui dentro, e o quanto a gente parar e contemplar esse vazio é algo muito valioso na nossa vida. E é disso que a gente vai falar nesse Vibes, porque amanhã o sol entra em peixes, na quinta-feira a gente tem lua minguante, e a gente vai falar sobre excessos e vazios.
Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante e eu venho aqui toda semana, toda segunda-feira trazer um panorama do céu, como que a gente pode traduzir melhor esses movimentos planetários para a gente se guiar aqui na Terra, sem sensacionalismo, sem achar que um trânsito vai, enfim, trazer coisas ruins para a nossa vida. Muito pelo contrário. Primeiro que a gente tem que lembrar do nosso senso de insignificância, né, gente? Porque o planeta tá lá de boa. Mas a gente usar a astrologia como uma ferramenta para a gente perceber melhor a vida, né? Que eu acho que é uma coisa que eu faço na minha vida e por isso talvez a astrologia saia daqui com tanta presença, porque eu vivo isso a cada momento, a cada passo que eu dou. E para quem não conhece meu trabalho, tá aqui na descrição desse vídeo. A minha agenda de novembro, gente, só tem mais... eu falei na sexta que só tinha mais 9 horários, mas agora eu acho que só tem mais 7, porque já chegaram novas pessoas aqui. E eu só agradeço por essa agenda que está sempre sendo requisitada por vocês, pela confiança que vocês têm de entregar algo tão valioso que é esse processo de análise, né, da personalidade, das potências e desafios que vocês têm, dos lugares pelo mundo que vocês vão viajar, visitar e também, né, de prever, de trazer análises preditivas, sem determinismos, mas como uma forma de orientar vocês. Então, quem não conhece ainda, vem conhecer, vem garantir o seu lugar, porque março tá babadeiro, eu quero conversar sobre isso com vocês agora, nesse vídeo também. Já se inscreve no canal pra me ajudar? Eu acho que falta 9 pessoas, gente, assim, é que eu vou no passo de formiga, né, gente? Eu esqueço de postar, eu só falo aqui com vocês e lá no grupo do WhatsApp, mas a gente tá quase batendo um K e isso me ajuda bastante. Se você curtir esse vídeo também, isso tem a possibilidade de chegar pra mais pessoas. E vamos lá, a gente tá numa semana ainda de lua cheia, essa lua cheia vai até quinta-feira, mas a gente já vai perdendo, né, essa luz da lua e aí trazendo a gente para um movimento mais interiorizado. A gente começa a semana com a lua ainda em Libra, hoje quando eu tô gravando esse vídeo, mas ela vai passar para Escorpião na noite de segunda-feira e isso ela vai até amanhãzinha de quinta. E a lua em Escorpião, por mais que ela ainda esteja na fase cheia, mas eu já vejo essa necessidade da gente silenciar um pouco mais e observar mais as coisas. Então, Escorpião é um signo muito observador, é um signo que lida muito com as sombras, né? Naquilo que está escuro, naquilo que está oculto. Então, quando a Lua chega em Escorpião, todos os meses, ela já vem trazer para nós essa necessidade da gente observar mais. E uma Lua em Escorpião dentro da alunação aquariana, Aquário é esse signo, né? Que está voltado muito para o todo, para o coletivo, que está atento também às necessidades da humanidade. Mas eu vejo que a gente consegue muito perceber isso quando a gente entende as nossas necessidades, né? A nossa necessidade de desapegar de algumas coisas, de liberar coisas, porque Escorpião é um signo que é muito transformativo, né? Ele vem trazer ali aquela questão de transformar, enquanto o Touro, que é o signo oposto, acumula, segura, mantém, Escorpião vem falar que a gente pode ter seguranças que são muito além daquilo que a gente acha que é segurança. Né? Então, Escorpião vem falar dessas seguranças emocionais, então podem ser dias aí, até quinta-feira, muito mais profundos, ainda mais que na terça amanhã, às 7h07 da manhã, o Sol entra no signo de Peixes, dando início à temporada pisciana, e que vai ser uma temporada muito, muito, muito importante. Porque, assim, Peixes, gente, é um signo que está muito em destaque esse ano. A gente tem Saturno em Peixes desde 2023. A gente tem Netuno, que está em Peixes há muitos anos. Eles vão trocar de signo esse ano, então é um movimento planetário importante. E os eclipses estão acontecendo no signo de Peixes. A gente vai ter Vênus e Mercúrio retrógrados em Áries no comecinho de março e depois eles voltam tanto que volta para Peixes também. Então, assim, março, além dos eclipses, além das conjunções, né, de Sol com Saturno, que acontece uma vez no ano, Sol com Netuno também, além dos planetas retrógrados no signo de Peixes, e os planetas retrógrados no signo de Peixes, eu vejo que Peixes vai ser um tema muito importante. Quando a gente tem Peixes no nosso mapa, é um ponto muito importante. E eu estou preparando para a próxima segunda-feira, no dia 24, segunda-feira, 24 de fevereiro, às 18 horas, provavelmente, eu vou fazer um evento pelo Zoom para a gente se preparar para esse março, com tantas movimentações que vai acontecer. Planetas retrógrados, Vênus e Mercúrio, eclipses, conjunções com Saturno e Netuno, e isso vai valer até a metade de abril. Então, assim, quero preparar vocês para passar esse 1 mês e meio aí, ó, sabendo super aproveitar, porque eu acredito muito no poder dos processos de revisão que os planetas retrógrados fazem com a gente. Um desses exemplos é Marte, que vai finalizar o processo de retrogradação no próximo domingo, depois de 3 meses retrógrados.
3 meses? Dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses, quase março, isso mesmo. Desde o dia 6 de dezembro, Marte está retrógrado, ele começou a retrogradar em Leão, e desde o dia 6 de janeiro ele está retrógrado no signo de Câncer. E, gente, pra mim, também dei meu depoimento lá no Instagram, o quanto isso foi importante, assim. Eu tenho Câncer, que é onde Marte estava retrógrado na casa 6, e que é uma área da vida que fala sobre hábitos, que fala sobre a vida na ordem, a vida cotidiana, como eu lido melhor com a minha saúde física, com o meu trabalho, com as minhas atividades diárias. Isso no meu mapa. Olhem para onde vocês têm Câncer no mapa de vocês, que ali vai estar tendo um fechamento de um ciclo muito, 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 muito importante. Porque Júpiter, no segundo semestre, vai chegar trazendo as bênçãos e as colheitas de tudo que a gente vem trabalhando de dezembro até agora. Fácil não é, porque Marte é, né, um guerreiro que está ali superando seus limites internos, principalmente em Câncer. Mas, gente, é tão bom a gente ter a astrologia para se preparar, né? Eu acho que lá em julho do ano passado, que foi a temporada canceriana, eu já sabia desse movimento retrógrado, vocês que me acompanham há mais tempo também, porque eu venho aqui justamente para isso, para preparar vocês, assim como eu me preparo. E a gente já sabia que ia passar por esse movimento de revisão ali, do que realmente nos nutre, do que realmente traz aconchego para a alma, do que realmente ressoa com o nosso sentimento de pertencimento, de acolhimento, de trazer mais essa parte de agir mais com o coração, mas sem depender, né, sem as dependências emocionais, da gente se libertar de muitas dependências emocionais, porque Câncer para mim fala muito disso. E eu vejo que tem um poder muito grande nesses processos de revisão. Então, vocês que me acompanham, vocês que ouvem as minhas traduções, vocês nunca vão me ver falando de algo, isso vai acontecer. Gente, nunca, porque não é sobre isso. A astrologia vem como uma ferramenta de ajudar a gente a se direcionar melhor e a melhorar a nossa vida com base naquela orientação que aquele planeta está trazendo com base, né, no nosso mapa. Então, eu quero preparar vocês, eu venho avisar para que vocês possam se inscrever. Na verdade, eu vou avisar lá no Instagram, então fiquem de olho no Instagram e para quem tá no grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo do WhatsApp, gente, quase 700 pessoas, todo dia eu mando um áudio gratuito para vocês se guiarem pelo céu de forma diária, porque aqui na semana eu falo de uma forma geral. Então, eu vou avisar vocês lá, devo lançar provavelmente amanhã as inscrições, que normalmente são limitadas, porque eu gosto de ancorar um grupo em que eu tenho qualidade, tempo de qualidade com esse grupo, mas estou planejando aqui ter cartinha do oráculo para guiar vocês nesse período, enfim, vocês vão amar. E aí eu acho que vem essa profundidade toda. E quando a gente está falando dessa temporada pisciana, a minha temporada, feliz temporada para quem é de peixes, a gente está falando do eixo da purificação ativado. Peixes e Virgem. Virgem fazendo ali as limpezas necessárias na matéria para poder produzir de uma forma melhor e Peixes fazendo as limpezas necessárias mais no sentido energético e emocional para a gente poder contemplar melhor. E eu vejo que essa purificação tem muito a ver com a lua que está em Escorpião, tem muito a ver com a lua que vai ficar minguante na quinta-feira, trazendo para nós o que o vazio pode trazer de benefícios para nós, que foi o papo que eu comecei falando com vocês aqui no Vibes. Na quinta-feira, a Lua vai chegar em Sagitário e é onde ela vai ficar minguante. Então, o Sol aqui em Aquário, fazendo uma quadratura, o Sol em Peixes, o Sol em Peixes, que acabou de entrar em Peixes, fazendo uma quadratura, um ângulo de 90 graus com a Lua que está em Sagitário. E Sagitário é o signo do quê? Da expansão, dos exageros, dos excessos, daquilo que é grande, porque Sagitário idealiza. Então, Sagitário é aquele cavalo que vai, né, indomável e que às vezes atropela um pouco as coisas. Então, uma lua minguante em Sagitário, num céu já bastante pisciano, ainda dentro da temporada aquariana, né, que é um quebra-cabeça que a gente vai fazendo, eu vejo que a gente precisa parar e refletir quais são os nossos excessos, quais são os nossos exageros, o que a gente está colocando demais e perdendo a oportunidade de entender a beleza no que a gente pode fazer de menos, às vezes. Menos é mais, principalmente com Saturno em Peixes. Eu vejo que tem essa necessidade da gente entender o que está em excesso na nossa vida. E isso pode refletir em excesso de dependência emocional dentro de uma relação, excesso de trabalho, excesso de hábitos que são nocivos, excesso em gastos, em exageros que a gente está, né, se colocando, excesso de preocupação, excesso de controle, excessos. Eu vejo que a gente
já está no mundo com muita excessividade de informação, que aí é um outro ponto que vai se agravar também nessa semana, porque na própria quinta-feira, que a Lua vai ficar minguante, Júpiter está fazendo um aspecto tenso com Mercúrio, é uma quadratura também. Mercúrio está em Peixes e Júpiter está em Gêmeos. Júpiter é o regente de Peixes e de Sagitário, então ele se torna muito importante. E aí a gente está também numa era em que a gente tem tudo de informação, mas a gente pouco armazena coisas, né? A gente pouco guarda, a gente pouco absorve. E eu vejo que agora é um movimento da gente parar e absorver. É um movimento da gente absorver todas as reflexões que a gente teve aí do começo do ano pra cá, desse Marte retrógrado lá desde dezembro pra cá, dessa lua cheia que aconteceu na semana passada. Então é um movimento da gente ter a consciência de onde a gente precisa lidar com os nossos excessos, né? E entender a beleza do vazio. Né? A lua se esvazia, ela fica minguante, a vida se esvazia quando vai todo mundo embora, a noite, né, quando chega, se esvazia de tudo que a gente viveu ali no dia. Uma pessoa que vai embora da nossa vida deixa um vazio. Um trabalho que a gente finaliza também deixa vazio. A gente precisa aprender a lidar com os vazios, gente, porque é nele que a gente consegue absorver, processar as informações e entender o que de fato agora a gente quer trazer de novo para nossa vida, porque na semana que vem a gente vai ter uma lua nova em Peixes, muito bonita. Eu venho conversar com vocês sobre ela com toda certeza, é uma das minhas luas favoritas, assim, porque lua em Peixes é a minha lua também. Então eu sempre tenho reflexões muito legais, normalmente nesse período. Mas antes da gente começar de novo, recomeçar um ciclo lunar, recomeçar algo na nossa vida, a gente precisa lidar com os nossos vazios. Então, qual vazio você precisa lidar aí na sua vida e que ele não tem que ser preenchido, que você precisa aprender a lidar com esse vazio? Essa é a reflexão do Vibes dessa semana. No final de semana, a gente vai ter essa lua que continua em Sagitário até o sábado, então ela vai quinta, sexta e sábado, e a gente vai ter que lidar com esses excessos, tá? Principalmente na sexta, a gente tem que lidar também com algumas questões de fuga da realidade. A gente tá falando de arquétipos, né? De Peixes com Sagitário. Sagitário idealiza, Peixes sonha, mas tá, peraí. Vamos trabalhar um pouco com a realidade, porque Saturno tá em Peixes, né? E Júpiter tá em Gêmeos, que é um signo lógico. Então, cuidado com essas impulsividades, cuidado com as fugas da realidade, cuidado com os excessos e exageros de todas as formas. E aí eu vejo que no sábado à noite a lua entra em Capricórnio. Gosto bastante dessa lua em Capricórnio, mesmo sendo no final de semana, porque a Capricórnio é um signo mais voltado para o trabalho, para a produtividade, mas eu gosto que ele dá uma aterrada na gente. Então, assim, a gente pode ficar, né, com esses ânimos mais aflorados, porque tá com a lua em Escorpião, porque tá com o Sagitário quer ir, mas aí tem a lua minguando falando, opa, peraí, né, o sol ainda, a gente ainda tem uma energia da lunação aquariana que vamos racionalizar um pouco, então a gente pode ficar até confuso nesse sentido de o que a gente sente, com o que a gente idealiza, com o que a gente racionaliza, então assim, pode dar uma leve confusãozinha aí, tá? Mas depois, na noite de sábado, domingo todo e na segunda-feira ainda, a lua vai estar em Capricórnio, trazendo a gente para esse assentamento, pisar no chão, pé na terra. É a vida mais na prática, na realidade. E eu gosto bastante, principalmente do domingo, porque tem um movimento de Mercúrio fazendo um ótimo aspecto com Marte, que está no seu último dia da retrogradação. Eu venho falar disso melhor até na semana que vem, talvez, porque o Marte ele vai deixar de ficar retrógrado no domingo, mas não é que ele sai andando para frente, né, gente? É um movimento que ele estaciona e aí depois que ele vai impulsionar de novo para voltar para o movimento direto. Marte é a nossa ação. Então, desde dezembro, a gente está sendo convidado a refletir, repensar, trazer um pouquinho de freio para o que a gente precisa agir. Mas eu acho que muitas coisas vão começar a fluir, mesmo com Março muito retrógrado ainda, mas algumas reflexões podem vir. E esse Mercúrio junto com Marte é talvez ali uma organização dos nossos sentimentos, né? Porque Mercúrio organiza de alguma forma, Marte quer impulsionar, então, a gente já consegue ali trazer de certa forma o que eu tô sentindo para o que eu posso reverberar disso na prática, porque a lua vai estar em Capricórnio, tá? Então eu gosto bastante, principalmente do domingo, que traz esse assentamento para nós. E eu quero saber de vocês, como é que vocês têm aí passado por esse período de começo de ano ainda, né, querendo ou não, a vida só começa depois do carnaval, mas não é porque é o carnaval, gente, é porque o ano astrológico só começa depois do dia 20 de março.
Então a gente tá arrumando aí pro último mês do ano, pra nós, na astrologia, que segue esse calendário diferente, né, do que a gente tem como costume, o gregoriano. E eu vejo que a gente tá num período de muitas finalizações, muitas mesmo, assim. Então aproveitem esse período de lua minguante pra entender o que eu preciso finalizar, o que eu preciso abrir espaço, qual vazio eu preciso lidar na minha vida, pra que eu me sinta consciente, né, de tudo que eu vou recomeçar aí nas próximas semanas, mês, né? Então a gente tá passando por um período de finalizações importantíssimo. Me contem onde vocês têm. Deixa eu ver aqui o que eu quero trazer. Sagitário, né? Lua minguando em Sagitário. Me contem onde vocês têm Sagitário, o que vocês acham dessa área da vida de vocês. Lembrem sempre, não esperem respostas prontas, mas vamos conversar, vamos trocar. Eu amo ler as histórias de vocês e ouvir vocês também, tá? Um super beijo pra vocês, uma ótima semana e a gente se fala mais semana que vem.